Senhores vereadores, companheiros, companheiras que nos acompanham no plenário, da mesma forma aos companheiros e as companheiras, senhoras e senhores que nos acompanham em casa, quero pedir a vocês que nos compreendam. É impossível vir à tribuna num momento como este e aqui na tribuna aplicar o que a técnica determina numa fala. E digo isso, senhoras e senhores, porque nós vivemos o mundo real, nós vivemos a vida real, e também tenho estado há muito tempo acompanhando todas as movimentações aqui em Blumenau. Permitam-me fazer um paralelo. Quem faz uso da tribuna agora é o vereador Vanderlei. Mas no ano passado eu assumi a presidência do Poder Legislativo da cidade de Blumenau. Eu sou o gestor. Assumi com toda a história do Poder Legislativo. E com nossa equipe, encaminhamos o Poder Legislativo e modernizamos administrativamente e não temos problemas. Eu sou o presidente do Poder Legislativo. E aqui conseguimos resolver e estamos assumindo aquilo que a história nos colocou na Câmara de Vereadores desde 1883. A mesma regra tem que valer para o presidente do Poder Executivo, o gestor do Poder Executivo que tem que resolver aquilo que é de sua responsabilidade, aquilo que assumiu para com a população, aquilo que assumiu para com os servidores e aquilo que assumiu para com seus quadros. Tem que assumir. E falo isso, senhoras e senhores, não só em relação à situação dos servidores. Eu falo isso em relação aos problemas, aos constantes problemas que nós temos encontrado no transporte coletivo na cidade de Blumenau. Que não é mais transporte coletivo público, na verdade é um transporte coletivo privado. Vejamos, nos idos de 2005, o governo de Blumenau reduziu numa lambada 199 horários de ônibus em Blumenau. 199 horários numa lambada. Em 2007, renovou o contrato, e nesta renovação de contrato, onde assumiram o compromisso e aprovaram, mediante lei, inclusive, com a nossa contrariedade, mas conseguiram aprovar, a mudança conceitual e as melhorias do transporte coletivo em Blumenau. E naquela época, senhoras e senhores, o então prefeito e sua equipe, e deve ter sido só o prefeito que recebeu, porque o então presidente do CETERB escreveu que não tinha conhecimento e não tinha acompanhado, o então prefeito recebeu R$10.126.000 para a renovação do contrato, a partir daquele momento, com o contrato que fez com o Transporte Siga. Podem soltar as imagens, que eu vou falando enquanto soltam as imagens. Para a nossa população e para nós termos conhecimento, eu tenho acompanhado muito disto. As condições dos nossos terminais, e o último terminal construído em Blumenau é o terminal que foi liberado em 2000, de 2000 até agora, nós estamos 14 anos sem um novo terminal, há projeto, há previsão de mais 2, mas nós não temos tido melhorias necessárias e não tem acompanhado que era necessário fazer a modernização do transporte coletivo em Blumenau. Além disso, senhoras e senhores, é constante, é permanente a nossa preocupação e a preocupação da população que depende do serviço público, para o além das melhorias estruturais que estão colocadas e sendo apresentadas nas imagens, é constante a preocupação, tendo em vista que há o permanente descumprimento da legislação trabalhista quando os patrões não cumprem com suas obrigações básicas necessárias para com os trabalhadores e constantemente os trabalhadores estão em movimentação, em paralisação, estado de greve ou em greve. Recentemente, os trabalhadores do transporte coletivo fizeram uma movimentação e apoio aos servidores municipais, porque eles também, assim como nós, sofrem com a falta dos serviços públicos. A eles também é atacado o serviço público. A população, cerca de 125 mil pessoas, por dia se utiliza do transporte coletivo. E esta população sabe do que eu estou fazendo. Os nossos espaços de embarques, que foram aí propagandeados, colocados e buscados na Colômbia, eles não atendem mais às expectativas. Os nossos espaços de embarques, eles precisam ser melhorados.
É vergonhoso, agora vou falar enquanto vereador, é vergonhosa a situação, senhoras e senhores. 82 ônibus usados de segunda mão, vêm para Blumenau, ônibus de segunda mão vêm para Blumenau para serem colocados à disposição da nossa população. Blumenau, com a pujança que tem, com a importância que tem, com a cara que tem, com a referência que tem que se submeter a receber em Blumenau ônibus de segunda mão, porque os ônibus que hoje estão atuando e estão trabalhando em Blumenau já são de terceira, de quarta mão, ou já são equipamentos ultrapassados. Então, no dia de hoje, eu faço essas observações, porque é inconcebível, vereador César Sim, eu tenho dito em alguns momentos, nada em Blumenau pode ser menor, ou pode ter menor atribuição, menor importância do que a importância que a cidade tem no cenário estadual e nacional. E, enquanto isto, o gestor municipal permite as coisas acontecerem desta forma. Dizem, senhoras e senhores, que aplicaram uma multa de 20 milhões de reais ao consórcio Siga. Inconcebível. Se já está ruim, vai piorar mais ainda. Ou vai nos colocar em situação mais vexatória ainda. E para finalizar, senhoras e senhores, também tenho clareza de que a solidariedade entre os trabalhadores e as trabalhadoras desta cidade exige-nos um comportamento, exige-nos uma resposta. E espero que na manhã de hoje, o conjunto dos senhores vereadores, cada um individualmente, possa externar seu posicionamento sobre o momento que a cidade vive. Vale para o transporte coletivo, vale para o serviço público e vale para aquele cidadão e aquela cidadã que precisa do serviço público ou que pelo menos tenha compreensão e conhece, sabe o que é ser solidário e ser parceiro daqueles iguais ou parecidos. Bom dia a todos.